Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou pizzaiolo e proprietária de uma pizzaria. E hoje nós estamos aqui para conversar com o nosso amigo e consultor financeiro Vinícius Dias. Seja bem-vindo, Vinícius. Olá, Fernanda, muito obrigado pelo convite aí, né? A gente fica sempre muito honrado em poder estar colaborando aí com as empresas e colaborando com esses projetos, né? Vem de acordo com a missão da empresa, estamos aí para ajudar e somar. Que bom. Então, o nosso tema de hoje é simplesmente por que a minha pizzaria não dá lucro? Ou por que eu não vejo o lucro da minha pizzaria, enfim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, por que algumas pizzarias, elas talvez esquecem de ver essa parte, né? É legal porque assim, esse tema, por que minha pizzaria não dá lucro, por que o meu negócio não dá lucro, ele é um assunto bastante recorrente e a gente que está aí nessa área, nessas consultorias financeiras, nós acabamos sempre nos deparando com essa necessidade, com essas dúvidas dos empresários. Não só no ramo da pizza, mas em vários setores a gente acaba se deparando com essas questões. Inclusive não só porque o meu negócio não dá lucro, mas porque eu não consigo identificar o lucro de alguns produtos, de alguns serviços, ou no caso da pizzaria, de algumas pizzas, de alguns pratos, né? É uma pergunta, então, como eu disse, bastante recorrente e às vezes a solução dela é muito simples. É muito fácil de você chegar ao ponto, né? Só que se a empresa ela começou trabalhando de uma forma não organizada com o financeiro dela, ela acaba tendo dificuldades lá na frente, que depois para a gente dar essa volta, para a gente corrigir, é um serviço bastante prolongado. Sim. E bastante doloroso para os sócios. Sim, também, né? Então, essa questão foi exatamente o que aconteceu com a gente, você sabe muito bem disso, você fez nossa consultoria, e a gente deu muita ênfase nos processos, nos ingredientes, nas pizzas, no atendimento e acabou esquecendo essa parte total, a gente esqueceu total dessa parte financeira, né? É porque assim, na verdade, eu não vejo que isso seja um erro dos empresários ou dos donos de pizzaria, pelo contrário, isso deve ser focado. Só que o que a gente acaba se deparando? Um empresário, ele acaba tendo muito conhecimento da área dele, do setor dele, do processo dele, e isso é de extrema importância, ele precisa ter esse conhecimento, até porque o que ele vai vender, ele precisa saber o que ele vende. Só que, às vezes, um erro que é cometido, não seria nenhum erro, mas às vezes algo que passa despercebido é ele não ter essa necessidade, esse interesse pela gestão do negócio. Achar que, porque eu conheço do meu setor, porque eu conheço do meu produto, eu vou ter lucratividade, eu vou conseguir ter sucesso e gerar lucro, né? Isso também eu vejo que é muito em algumas regiões, é muito pela cultura de algumas empresas que vem evoluindo numa gestão, um modo mais antigo. Sim. Também colocando que não que isso seja errado. Mas o que acontece? Quando a gente volta aí no tempo, anos atrás a concorrência ela era muito menor. Né? Então a gente pode pegar o exemplo de pizzarias, né? Quando começou a surgir os serviços de delivery, os restaurantes durante períodos noturnos, as pizzarias, não existia concorrência. Então Sim. É legítimo que eles nadavam de braçada, né? Estavam sozinhos no mercado. Então eu posso precificar do jeito que eu quero, eu posso oferecer o que eu quero para o meu consumidor, porque ele não tem opções. Só que a gente percebe que hoje o mundo ele evolui numa velocidade que a gente não consegue acompanhar, né? Todo instante, né? Todo instante. Exatamente. Começou com a Revolução Industrial, estamos passando aí por uma revolução tecnológica e daqui a pouco a inteligência artificial está aí e a gente não consegue acompanhar. E muito disso acaba aumentando a concorrência. Aumentou a concorrência, aumenta a necessidade de gestão. Então hoje o empresário, para ele conseguir estar bem preparado e conseguir gerar resultado, ele precisa sim dominar do setor e do serviço dele, dos produtos dele, mas ele precisa conhecer de gestão. Porque hoje as empresas e os negócios são gestão. O teu produto é o fator que vai fazer você chegar ao sucesso, mas você precisa da gestão para conseguir gerar de fato resultados. Sim. É o mais importante, na verdade, assim, vendo de uma visão geral, assim, seria o mais importante no momento, assim, né? Dentro de uma empresa, né? E às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Então, Vinícius, você fala muito em gestão.
O que é gestão e se realmente você acredita que a gestão é o mais importante dentro de uma empresa? Não seria uma questão de o mais importante ou o menos importante. Eu vejo que é um conjunto, tá? Uma organização empresarial, primeiro quando a gente fala em uma organização empresarial, né? O que é uma organização empresarial? Primeiro que a gente pode dar esse termo organização empresarial para qualquer ramo de atividade que pretende, né, prospectar algum negócio, que pretende construir algum negócio. Então isso é uma organização empresarial, isso é um corpo, tá? Então dentro de uma organização empresarial, imagine um ciclo, né, um círculo, aliás. Então uma organização empresarial é a minha mão. Ligada a ela, nós temos o quê? Nós temos os processos e as equipes internas, nós temos os fornecedores, nós temos os clientes, nós temos o meio ambiente, nós temos a sociedade, nós temos o governo, nós temos a concorrência, nós temos o mercado todo em volta da minha organização empresarial. Então, assim, eu falar que o mais importante é apenas gestão, não é esse o ponto. Eu acredito que é um conjunto, porque toda organização, todo negócio, ele trabalha dentro de um ciclo operacional. O que é esse ciclo operacional? O ciclo operacional é o momento que eu dou início no meu negócio, que eu começo a prospectar um cliente, até o momento que acontece todo o processo, eu entrego o produto, eu já fiz a compra das mercadorias, eu entrego o produto e eu recebo e pago as últimas contas relacionadas àquele processo que começou, sei lá, às vezes 3 meses atrás. Então, o negócio ele trabalha em ciclos, né? Ele tem etapas. Tudo começa e conclui dentro de um ciclo. E aí cada setor, cada atividade tem o seu ciclo operacional. Então dentro desse ciclo operacional, a gente envolve todos esses pontos da organização que eu comentei. Por exemplo, se eu quero abrir uma pizzaria, né, é necessário em primeiro momento eu conhecer do meu negócio. Eu saber fazer uma boa pizza, eu ter um produto de qualidade. Isso é indispensável. Então, nesse termo, a gente não pode mensurar o que é o mais importante, né? A gente tem que trabalhar com um conjunto de questões, de conhecimentos e habilidades que o empresário, que o dono da pizzaria precisa ter. Então, assim, eu quero ter uma pizzaria, legal. Eu tenho a melhor pizza da cidade, mas isso não me garante que eu vou ter sucesso, entende? Sim. Essa que é a questão, isso não me garante. Eu posso ter o melhor produto, mas isso não me garante que eu vou ter sucesso. Eu não me recordo agora, mas eu li um livro há alguns tempos que ele colocava um exemplo do McDonald's. Se não me engano, é um livro do Pai Rico, Pai Pobre. Né? É um livro muito recomendado, é um livro que está na mídia, mas ele tem uma colocação do McDonald's que o professor lá, o autor do livro, que é o Robert Kiyosaki, ele perguntou para os alunos de uma turma de MBA, se não me engano dele, ele perguntou: quem de vocês acredita que tem um hambúrguer, que faz um hambúrguer melhor do que o McDonald's? Levante a mão. Várias pessoas levantaram a mão. Aí ele questionou: tá, e por que vocês não têm mais sucesso que o McDonald's? Né? É porque o McDonald's ele não vende o hambúrguer, tá? Ele vende algo a mais. Ele vende algo que o cliente quer comprar, ele vende um desejo de compra. Então não é simplesmente o hambúrguer. Por que as pessoas querem comprar o hambúrguer do McDonald's? É porque tem uma história por trás disso. Até quem assistiu o Fome do Poder, que conta um pouco a história, a gente sabe que o que alavancou o McDonald's não foi o hambúrguer. Né? Foi a locação dos pontos do restaurante lá dele. Foi isso que gerou capital para o negócio dele. Então, eles perceberam isso, que um negócio não é simplesmente você ter o melhor processo, tá? E o melhor produto. Não é simplesmente, eu não estou dizendo que não é importante, você precisa ter isso, mas não é simplesmente, você precisa conhecer de gestão, você precisa conhecer de estratégias, você precisa conhecer do teu mercado, né? E isso são os pontos que vão conseguir alavancar o teu negócio. Eu escutava também um neurocientista e ele comentava sobre a vontade das pessoas em tomar Coca-Cola, né? Ele comentava por que as pessoas preferem Coca-Cola ao invés de Pepsi, pelo menos a maioria das pessoas. E ele colocou, o autor ali, se não me engano foi o Pedro Calabres que falou isso, ele colocou que assim, a Pepsi sabe que desde os anos 80 ela tem um melhor sabor do que a Coca-Cola. Mas por que a Coca-Cola é líder mundial e a Pepsi não? Aí, com vários estudos, eles identificaram que isso está relacionado à emoção da pessoa, né? Claro que eu não vou conseguir falar disso, porque aí já é neurociência, né? Mas eu achei aquilo muito curioso. E o que está por trás disso, no meu ver? O poder e o conhecimento de gestão
da Coca-Cola. Que ela conseguiu entender um ponto de mercado e conquistar o cliente dele, o cliente dela, tá? Só que aí a gente tem gestão por trás disso tudo. Por trás desse encantamento do cliente é gestão. Porque se a Coca-Cola de repente se preocupasse só em ter o melhor refrigerante de cola, talvez ela não seria o líder mundial. Sim. Então ela se preocupou com outros pontos. Ter um processo mais rápido, ter uma logística melhor, ter presença de marca, ter presença de margem, estar na mesa de cada família, né? Relacionar diretamente que com um bom lanche você precisa ter uma Coca-Cola. Essa é a imagem que ela traz. Então não é só o melhor produto, tem muita gestão por trás disso. Sim. Né? Tá, mas e assim, para quem está assistindo a gente agora, qual que é o primeiro passo, assim, para fazer uma boa gestão da empresa? Porque às vezes a gente fica assim, a gente não sabe por onde começar. Então, assim, ó, no teu ver, assim, qual é o primeiro passo que as pessoas que estão assistindo agora, gente, assim, qual que é o primeiro passo que elas devem seguir porque às vezes a gente fica meio perdido, por experiência própria, a gente fica meio perdido e não sabe por onde começar. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro que aqui eu fiz uma abordagem, né, Fernanda, bastante macro da gestão, né? Níveis de gestão muito, muito avançados, né? Mas assim, por que eu fiz a questão de colocar todos esses pontos, Fernanda? Porque o dono de uma pizzaria, ou o empresário que quer começar um negócio, né? Vamos focar aqui nas pizzarias, ele precisa ter essa noção que ter o melhor produto não é garantia de sucesso. Tá? Aquilo pode sim gerar muito lucro para ele e dar resultado, mas ele tem que conhecer outros pontos. Tá? E por onde a gente começa a trabalhar a gestão? Gestão ela está ligada à organização empresarial. Né? Então, a gestão, em seu resumo, é você sempre buscar uma melhoria, tá? Processos mais rápidos e conseguir gerar cada vez mais lucratividade, tá? Dentro do teu processo, dentro do teu mercado. Tá? A gestão é um processo que ele é um processo de uma busca por melhorias constante, né? E organização de pontos, tá? Dentro da tua empresa. Para a gente começar, a gestão ela precisa de dados. Tá? Então eu não consigo trabalhar gestão, eu não consigo analisar mercado, eu não consigo conhecer mercado apenas pelo que eu acho. Eu acho que o meu público é X, eu acho que o meu custo é Y, eu acho que a minha pizza rende tantas porções, eu acho que o meu molho de tomate fica desse jeito. Não, eu preciso ter dados. Então o primeiro passo é a coleta de dados. Eu preciso ter a informação. A maioria das pessoas que abrem uma pizzaria costumam fazer o seu preço de venda pegando como comparativo o preço de venda da concorrência. Isso. Aí é uma grande questão. Pode ir? É aí que entra as fichas técnicas, né? Que a maioria não sabe o que é isso, né? Sim. Mas aí assim, ó, vejam a importância da coleta de dados. Por quê? Se eu não tenho um banco de dados bem estruturado, tá? E o que é um banco de dados? Primeiro vamos responder essa questão aí, que eu falo em banco de dados, mas em resumo, o que é banco de dados? É você reunir informações do teu negócio. Sim. É isso que você precisa. Então, você tendo informações financeiras do teu negócio, tá? Informações de despesas, informações de receitas, informações de custos, de compras, de estoque, você vai conseguir evoluir a tua gestão. Tá? Você vai conseguir evoluir a gestão financeira da tua pizzaria. Para daí você fazer fichas técnicas, para daí você precificar corretamente. Né? Muitos empresários, eles acabam precificando de acordo com o mercado. Isso está errado? Não, isso não está errado. Porque, em resumo, é o mercado que vai ditar o preço que você consegue trabalhar. Né? É o teu posicionamento e o teu mercado. É isso que vai ditar o preço. Só que aí você precisa da gestão. Para quê? Para que você consiga trabalhar com aquele preço, ajustar o teu preço corretamente ao teu público, ao teu mercado, ao teu posicionamento, mas gerar lucro com isso. De nada adianta eu me basear, por exemplo, no preço de uma pizza calabresa que o meu concorrente trabalha, tá? Então, ele trabalha com a pizza média calabresa, me diz um preço aí, Fernando. R$28. R$28. Eu pego e coloco, tá, eu vou bater esse cara, eu vou colocar R$25. Ok, mas quanto que custa a minha pizza calabresa? Sim. Como é que eu sei se de fato eu vender a 25 eu vou ter margem de lucro ou não? Às vezes, eu me basear só na concorrência, no preço da concorrência, eu estou cometendo um grande erro, porque os nossos custos são diferentes. Mas, Inícios, é o mesmo setor, é o mesmo negócio, é a mesma pizza, como é que o meu custo é diferente do cara? É diferente, tá?
Você só vai conseguir ter essa percepção de que esses custos eles são diferentes quando você começar a alimentar dados. Tá? E como é que é o início então dessa gestão financeira, dessa coleta de dados? Tá? Começa organizando todos os gastos da empresa. Tá? Existem muitas empresas que já trabalham com os RPs. Né? O que é o RP? É o sistema de gestão que a empresa tem lá. Mas existem empresas que não, em pizzarias, empresas que não trabalham com esses sistemas. Então começa a alimentar as tuas despesas, tá? Só uma coisa que eu peço, tenha cuidado de como que você alimenta essas despesas. O que é interessante? Tenha isso em uma tabela do Excel, tenha isso no teu sistema, no teu RP, ou tenha isso num bloco de caderno. Mas coloque a data que você efetuou determinada compra, o que é essa compra e a data que você pagou. Você precisa dessas informações. Aí você começa a estruturar um banco de dados de gastos. E com esse banco de dados de gastos, você consegue fazer mágica. Porque com essas informações e com o controle de receita, o que é a receita? A receita é o teu montante de vendas. Né? Então você tendo o registro dos teus gastos e o registro das tuas vendas, nessa sequência, a data que aconteceu, a data que eu efetuei a compra ou que eu efetuei a venda, o que eu comprei, que eu vendi, a data que eu paguei, né, ou a data que eu recebi. Você tendo essas informações num banco de gastos e num banco de receitas, você consegue fazer mágica. Por que eu digo você consegue fazer mágica? Porque aí, claro, você vai precisar ter um conhecimento de como trabalhar esses dados, mas por ali você consegue fazer o teu caixa, tá, o teu movimento de caixa, por ali você consegue projetar o teu fluxo de caixa. Tá? Então muitas pessoas relacionam fluxo de caixa com controle de caixa. Fluxo de caixa é você projetar receitas e despesas e conseguir se preparar para as próximas semanas, para o teu negócio. Por ali, você consegue acompanhar a tua demanda, tá? Então você consegue acompanhar períodos de maior venda e menor venda para você preparar a tua produção, para você contratar mais garçons para a noite ou não. Sim. Por ali você começa a conseguir controlar as tuas despesas e custos, levantar esses custos, tá? E por ali é onde você vai extrair informações para formatar o teu preço de venda. Tá? Ou melhor, para saber se o preço de venda que você está trabalhando, ele está gerando lucro ou não. De repente, entrou uma pizzaria nova na cidade, uma concorrência, ela está trabalhando com pizzas gourmets, né? Como é o caso de vocês, né? Que revolucionaram aqui com as pizzas gourmets. Vocês que começaram, né? Sim, aqui foi nós que começamos. Mas legal, entrou a pizzaria da Fernanda lá com as pizzas gourmets, e aí eu sou uma concorrência e eu quero fazer uma pizza gourmet também. Ok, é muito legal, eu posso garantir esse mesmo padrão, mas eu preciso saber se isso vai me gerar resultado ou não. Né? Não adianta simplesmente eu colocar um produto rodar porque eu acho bonito ou porque eu acho que é interessante. Às vezes eu coloco lá uma pizza gourmet rodar e tento acompanhar o preço da Fernanda ou trabalhar abaixo do preço da Fernanda, isso está me gerando prejuízo. Aí eu tenho que comprar itens para o meu estoque que vão apenas para uma pizza, que sai uma vez por semana. Sim. E eu tenho que fazer um desembolso semanalmente para ter um item lá na minha cozinha, no meu estoque. É o que eu sempre digo, né? Não adianta você ter uma pizza, por exemplo, gourmet, que ela é muito bonita, muito gostosa e ela não te dá retorno, né? Por isso que eu digo que o interessante é fazer um cardápio inteligente, é você utilizar uns ingredientes coringas e fazer... Nossa, com alguns ingredientes dá para fazer várias pizzas, né? Legal, olha só, Fernanda, isso já é conhecimento de gestão. Então você já consegue estruturar o teu cardápio, você já consegue estruturar a tua produção e o teu estoque para reduzir a tua necessidade de compra de estoque, porque muito estoque é prejuízo para o negócio. É dinheiro parado, tá? Né? É dinheiro parado, é capital de giro parado. Sim. E você consegue aproveitar isso e trabalhar com várias opções para o teu cliente. Tá? Mais uma vez, quando a gente se fala em gestão, eu gostaria de deixar muito claro que nem as técnicas de gestão que acontecem, as estratégias de cada empresa, não acreditem que elas estão erradas. Tá? Eu acredito que dentro da gestão, dentro de empresas, dentro de estratégia, tudo é válido, desde que você saiba de fato o que você está fazendo. Então assim, existem muitas pizzarias, por exemplo, que elas fazem, como você me comentou, eu tenho lá uma pizza gourmet que é muito gostosa, que é muito bonita, que chama o meu cliente, mas não me dá lucro. Ok, chama o meu cliente.
entende? Sim. Eu conheço do meu negócio, eu sei que aquela pizza não dá lucro, mas eu sei que se eu vender ela, eu vou chamar a clientela. Aí como é que eu vou fazer? Como é que eu vou queimar a margem, por exemplo, nessa pizza gourmet, mas eu vou ganhar em outros produtos? Então, desde que eu conheça o que eu estou fazendo, que eu tenha a total noção do que eu estou fazendo, eu acredito que tudo é válido. Todos são estratégias que você precisa testar. Porque dentro da gestão, dentro de um negócio, quando você quer buscar evolução, quando você quer se diferenciar e buscar o sucesso, é uma questão de tentativa e erro. Né? Porque veja, hoje eu trabalho com consultoria em gestão financeira e gestão empresarial. Né? Nós estamos aí atuando nessa área de gestão desde 2013. Então o conhecimento de gestão a gente tem, né? A gente tem muitas técnicas, muitos métodos, a gente sabe como abordar. Mas Fernanda, a gente não conhece o futuro. Sim. Então assim, vamos fazer um produto que te gere lucratividade, porque no papel a gestão está ok, o lucro está ok, o resultado está ok. Mas é tentativa e erro. Só que eu preciso ter o conhecimento disso. Eu preciso saber que o meu produto custa X, que a minha produção tem essa capacidade produtiva, que eu tenho esse caixa, tá? E que com isso eu tenho possibilidade de gerar resultado. Mas é tentativa e erro. Eu tenho que rodar, avaliar aquilo ali. Se não deu certo, eu vou verificar os pontos de melhoria necessários para corrigir, melhorar esse processo e tentar de novo. Mas é tentativa e erro. É um ciclo. Então, em cada ciclo eu tenho que tentar. Desde que essas tentativas elas sejam planejadas. Eu saiba o que eu estou fazendo. Né? Essa que é a questão. Sim. A gente fala assim muito tecnicamente, né? Vamos tentar dar uma esclarecer melhor assim, como definir essa margem de lucro, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, tá, mas o que é isso? Como que eu faço? Não, porque você não é leigo, eu sou leiga, o pessoal é mais leigo, né? Então, vamos tentar definir o que é a margem de lucro. Como definir ela? Eu não usaria a palavra leigo, Fernanda. Eu não sei montar uma pizza. Tá? Então, assim, cada um tem as suas habilidades, né? Você se preparou para fazer as melhores pizzas. Eu me preparei para conhecer de gestão financeira e para dar o suporte para as pizzarias, né? Então, acho que eu não usaria essa palavra. Mas, assim, como que a gente consegue medir margem, tá? O primeiro ponto é a coleta de dados, tá? Eu não vou conseguir identificar lucratividade e margem se eu não tiver informação. Essa informação ela deve ser alimentada. Você se recorda, até quando a gente comentou, que eu sempre comentei e eu sempre comento, saiu uma bala de 10 centavos, anota. Isso deve ser registrado. Né? Isso deve ser registrado. Você perdeu 10 centavos na rua, a hora que você foi pagar o estacionamento, e isso é da pizzaria. Anota. É uma despesa, é um prejuízo que a empresa teve, perdeu 10 centavos. Tá? Então, assim, a primeira questão é você ter a informação. Aí, para você identificar essa margem de lucro, você precisa estruturar um demonstrativo de resultado. Tá? O que é esse demonstrativo de resultado? O demonstrativo de resultado ele é bastante apresentado pelas contabilidades. Né? Nós temos o famoso DRE. Então a contabilidade, anualmente, ela faz os fechamentos das empresas e ela apresenta para o empresário geralmente o DRE e o balanço patrimonial. Tá? Então a gente precisa do DRE. Só que quando a gente quer identificar esses resultados gerencialmente, a gente não vai se basear muito pela DRE contábil, e sim pelo gerencial. Resumindo, o que é esse demonstrativo de resultado? O demonstrativo de resultado, ele vai pegar o montante das tuas receitas que você teve, das tuas vendas dentro de um período de tempo, menos todos os custos diretos relacionados ao teu produto, ou seja, você vendeu 10 mil reais, tá? Só que para você vender esses 10 mil reais de pizza, você teve que comprar farinha de trigo para fazer a massa, você teve que comprar tomate, você teve que comprar os ingredientes, a tua matéria-prima. Né? Então, você vai reduzir o valor da tua matéria-prima, você vai reduzir o valor dos teus impostos pagos e aí sim você vai ter a tua margem de contribuição. Tá? E dentro disso, ainda, os custos relacionados ali, você tem que reduzir as tuas despesas de produção, que ali a gente tem o gás, nós temos energia elétrica, nós temos a mão de obra do pessoal que está lá montando as pizzas, né? Todas as despesas relacionadas à produção.
Então, para a gente identificar a margem, é o total da tua receita, total das tuas vendas realizadas no período, menos os teus custos diretamente relacionados ao teu produto. Aí sim você vai ter a margem de contribuição do teu negócio. Você vai saber a famosa margem bruta ou lucro bruto, né? Sim. A gente fala muito em gastos, custos, despesas e às vezes fica meio confuso. O que é gasto, o que é custos e o que é despesa? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Ele tem interpretações diferentes. Até eu quero me colocar à disposição aqui para quem tiver dúvidas sobre isso, porque assim, Fernanda, eu tento usar o mínimo de termos técnicos possíveis, mas muita coisa acaba remetendo a termo técnico. Não tem como. Então, assim, quem tiver dúvidas, pode deixar comentário, manda um e-mail aqui pro Mão na Massa, que a gente vai conseguir dar esse suporte aí para vocês. Vamos, de repente, preparar outras lives, né, Fernanda? Sim. Para conseguir auxiliar. Mas vamos lá. Gasto, despesa e custo, tá? Gasto é qualquer desembolso financeiro que a empresa tem. Tá? Então o gasto ele vai mensurar tudo, qualquer despesa, qualquer custo. Saiu o dinheiro da empresa, a empresa assumiu determinada obrigação financeira, determinado pagamento financeiro que ela precisa realizar, é um gasto. Legal, isso são gastos. Esses gastos eles têm que ser divididos entre despesa e custo. Tá? A melhor definição para custo é tudo aquilo que está diretamente ligado ao teu produto final. Ou seja, custo é tudo aquilo que você precisa para fazer a tua pizza. Entendi. Tá? O que você precisa para fazer a pizza, tá? Construir ela, é custo. A despesa são os demais desembolsos, os demais gastos que vão te dar o suporte para que você realize ela. Tá? Outra definição muito importante que vai ajudar a você classificar custos e despesa: custo é todo aquele gasto que você tem, que você consegue transformar em dinheiro, que você consegue agregar valor. Por exemplo, Fernanda, me diz aí a pizza mais básica, o que vai numa pizza? O que vai numa pizza? Como é que mais faz básica. uma pizza? Tá, vai a massa, molho, queijo e calabresa. Legal. E orégano, né? E orégano. Massa, molho, queijo, calabresa e orégano. Sim. Legal. Todo o gasto que você teve para fazer a massa, o molho, comprar o queijo e o orégano, tá? Teve um gasto e um desembolso financeiro. Você vai conseguir agregar valor sobre esses custos que você teve. Então você gastou, sei lá, R$3 da massa, R$1 do molho e mais R$5 do recheio, tá? Então você gastou ali R$9, né? Legal. Isso você vai conseguir agregar valor em cima. Por quê? Porque aí você de repente vai vender essa pizza R$20, R$25. Então você agrega valor acima. Se você consegue agregar valor no gasto que você teve, ele é custo. Se você não consegue agregar valor, ele é despesa. Por exemplo, a contabilidade. Você precisa pagar a contabilidade para ter o teu negócio. Você consegue agregar valor sobre a contabilidade? Não. Você consegue chegar lá para o teu cliente e falar: a pizza custa R$10 e mais 5 do contador? Não. Né? Então, assim, o que você não consegue agregar valor é despesa. O que você consegue agregar valor é custo. Tá. Entrando nesses custos aí, ali que você disse da massa, do molho, custo, mas ali entra mais algumas coisinhas dentro do custo de uma pizza, né? Entra mais coisas. Sim, ali foi pra gente ter um exemplo, né? Um exemplo para entender a diferença de custo e despesa. É porque esses dias estávamos até conversando com um pessoal que a gente está dando consultoria e eles, meu Deus, mas tem que colocar gás, tem que colocar luz, tem que colocar água em cima, né? É muita coisa, assim, embalagem e tal. Então, tudo isso entra no custo da pizza também, A né? primeira questão é você identificar o seguinte: está relacionado ao meu produto final? Eu consigo agregar valor em cima? É custo. Não está relacionado diretamente ao meu produto, a minha pizza, e eu não consigo agregar valor. É despesa. Tá? Essa é a primeira relação. Então ali, claro, né, Fernanda? Por exemplo, você montou a pizza, só que essa pizza que a gente montou, ela está crua. Sim. Né? Então você não vai entregar essa pizza, a não ser que ela seja pré-assada. Mesmo assim, ela vai ter que passar pelo forno, né? Então assim, você vai ter ali a despesa da mão de obra, né? Aliás, o custo
da mão de obra que está montando essa pizza, né? Então, os teus chefes de cozinha, o pessoal da cozinha que está montando a pizza, isso é um custo. Sim. Você vai ter a energia elétrica ou o gás do teu forno, né? Isso também é custo. Você vai ter as tuas despesas de manutenção de equipamentos dentro do setor de produção, isso é custo, tá? Eu coloquei aqui despesas de produção, só fazer um parênteses. Eu falei despesa por força de hábito, mas se está relacionado ao produto é custo, tá? Então você vai ter os teus gastos com a manutenção dos equipamentos de cozinha. Sim. Isso ali vai ser custo lá dentro, tá? Então tudo que tiver relacionado, que você precisar agregar, é custo. As embalagens, por exemplo, são custos também, né? Porque ele está embutido no produto, né? Você vai colocar a pizza numa embalagem. Sim. Aí você pode me questionar, Vinícius, legal, eu preciso do motoboy para fazer a entrega da pizza, eu preciso do garçom para entregar a pizza para o meu cliente, então isso está relacionado diretamente também a custo, tá? Pizzaiolo. Eu tenho pizzaiolo. O pizzaiolo é custo. É custo. É custo. O motoboy, né, e o garçom não é custo. Não é custo. Ele São é despesa. Ele é despesa, tá? Claro que assim, ó, se a gente for evoluir aí e buscar o conceito, né, o mais fino conceito de custos, isso também é classificado como um custo fixo. Mas eu acredito que isso é assunto para outro ponto. Vamos tratar como despesa nesse primeiro momento, tá? Mas assim, ó, qual que é essa relação? O meu pizzaiolo, o pizzaiolo que eu tenho lá na pizzaria, ele precisa construir aquela pizza. Então, se eu não tiver alguém para construir a pizza ela não vai acontecer. Eu posso ter aqui a massa, o molho, o queijo, o orégano, só que alguém precisa montar ela. Sim. Né? Então, a mão de obra dessa pessoa que está lá fazendo essa pizza e que vai colocar ela no forno é custo. Agora, o meu garçom, ele vai pegar essa pizza da minha bancada e vai levar até a mesa do cliente. Então, ele está envolvido no processo, só que não diretamente. Indiretamente. Por quê? Porque se eu quiser pegar minha pizza, se o pizzaiolo pegar a pizza e colocar no balcão, como são os restaurantes de shopping, né? As pizzarias de shopping, colocar no balcão, chamar a minha senha e o cliente for buscar, eu não preciso do garçom. Então, ele não está ligado diretamente ao meu produto. Então, por isso que ele é despesa. Tá? Ou seria classificado daí como custo fixo, mas como a gente comentou, vamos deixar isso para um outro momento. Então vamos pensar que ele é despesa. Vinícius, existe uma margem de lucro mínima assim para se trabalhar? Uma margem de lucro mínima para se trabalhar, né? Isso tem que ser analisado o teu segmento, né? A gente tem sim margens diferentes por setores. Por exemplo, lojas de roupas. Lojas de roupas, elas conseguem trabalhar com valor agregado muito maior. Então, as margens de lucro são maiores. Supermercado. Supermercado trabalha com uma margem muito pequena, né? Porque a concorrência é muito acirrada e é muito volume de vendas. Então, a margem de lucro é menor, né? Para uma pizzaria, uma margem de lucro, que a gente pode considerar uma margem satisfatória, ela deve ser medida muito também pelo que o gestor está disposto a realizar. Tá? Então, a margem de lucro ela é analisada no momento de um projeto de investimento. Né? Então, quando a pessoa quer construir uma pizzaria, quer abrir uma pizzaria, o primeiro passo, de fato, seria realizar um projeto de investimento. Que aí a gente teria, sim, uma projeção de margem de lucro desejada. É interessante também a gente explicar que a margem de lucro, tá? O lucro líquido, ele é diferente da margem. Muitos consideram a margem como lucro, né? Então existe uma diferença. O que é a margem? Tá? A margem bruta, o lucro bruto ou a margem de contribuição? Eu gosto de chamar de margem de contribuição porque a melhor definição é quanto o meu negócio está contribuindo para gerar lucro. A margem de contribuição é isso, que é o total do valor que eu vendi nas minhas vendas, menos os custos diretos relacionados à minha produção, que a gente já comentou sobre isso, para mim conseguir fazer aquela venda, igual a minha margem de contribuição. Por quê? Ele está me dizendo o seguinte, do montante que eu vendi, me sobrou X reais, X% para gerar lucro. Por isso, margem de contribuição, que é quanto o meu segmento
contribuiu para que eu gere lucro. Porque abaixo disso ali, eu vou ter que pagar todas as minhas despesas, custos fixos, investimentos, prolabore, para daí eu ter o lucro gerencial real do negócio. Tá? Então, primeiro é interessante a gente entender que margem é diferente de lucro. Tá? Um melhor exemplo para que as pessoas consigam entender a relação de margem, né? Margem de lucro, que é falado, né? E lucro é porque, por exemplo, assim, não vamos pensar na pizza, mas vamos pensar na Coca-Cola, já que a gente falou da Coca-Cola antes, na Coca-Cola que você vai vender lá pro teu cliente, pro teu consumidor. Você comprou essa Coca-Cola, você trabalha com Coca-Cola 600, sei lá, você pagou R$3, R$2 na Coca-Cola 600. E aí você vai revender para o teu consumidor. Então algumas pessoas vão lá e falam, eu coloco 100% de margem. Eu comprei ela por R$2, estou vendendo ela por R$4, estou ganhando 100%. Negócio fantástico. Né? 100% de margem é um negócio da China, né? Então assim, essa é a margem de lucro que as pessoas acabam relacionando. Eu coloco 100%, minha margem de lucro é 100%. Só que aí existe uma relação, porque essa aí é a margem que você está utilizando para calcular o preço de venda, tá? Não é a margem de lucro. Por quê? Porque a Coca-Cola em si, o refrigerante que você vai estar vendendo ali, é um dos custos que você tem. Tá? Então, existem outros custos diretos relacionados à venda dessa Coca-Cola e existem os custos e despesas indiretos relacionados, que tudo isso aí vai reduzir do teu lucro. Então, pegando essa relação dos 50%, você trabalha aliás, do 100%, que vai te dar 50% de margem, né? Se fizer a conta inversa. Então, você vendeu R$10.000, tá? Vamos colocar um número baixo para facilitar a nossa conta aqui. Você vendeu R$10.000, isso te gerou desse custo aí R$5.000. Então você teve uma margem de lucro de R$5.000, tá? Que é a tua margem de contribuição. Só que dessa margem de contribuição de R$5.000, você tem que deduzir todas as despesas de funcionamento, todas as despesas administrativas, as despesas operacionais. Você tem que deduzir o teu prolabore, né? Que o prolabore é o salário do dono da empresa. Sim. Você tem que reduzir a despesa financeira, você tem que deduzir as depreciações, né, para daí sim gerar lucro. Então veja que há uma diferença muito grande entre lucro, né, e margem, né? Porque a margem ela quer me dizer o quê? Quanto me sobrou para gerar lucro, e o lucro é o final. Né? O lucro é o final disso. E aí, respondendo diretamente a tua pergunta, tem que se primeiro analisar o setor, né? Para uma pizzaria, um lucro aí que a gente pode considerar um bom lucro, um lucro ideal, ele pode estar variando de 10% a 15%, seria um bom lucro, um bom retorno. E uma das questões que a gente usa bastante para comparar se o lucro é satisfatório para o dono da empresa, porque quem vai ter que me dizer se o lucro que está tendo é satisfatório ou não é o dono do negócio. Sim. Né? Então, assim, a primeira relação que a gente faz é comparar com as aplicações financeiras mais tradicionais, né? Que hoje elas rendem aí, quando muito bem, estão rendendo 6% ao ano. Então vamos pensar, se o teu negócio está rendendo, está sobrando lucro mais do que 6%, primeiro ponto que ele já tem potencial de viabilidade, né? Ele já está valendo mais a pena do que você pegar o dinheiro que você investiu ali e colocar numa aplicação, né? Aí nós temos investimentos também seguros e um pouco mais arrojados que vão te render rentabilidades melhores, né? Que rendem aí, conseguem render 10%, 11% ao ano, né? Então, se o teu negócio conseguir gerar mais do que esse 11% ao ano de rentabilidade, o teu negócio tem uma lucratividade legal. Mas tudo vai depender da vontade, né, e do que de fato o empresário está querendo receber de retorno. Né? Ele tem que trabalhar com essa média do mercado, né, porque ele não vai conseguir trabalhar com preços muito diferentes. E a margem de contribuição é uma margem que a gente tem quase um padrão para o segmento. E para uma pizzaria, ele vai estar rodando em torno disso. Tá? Então, vamos colocar e vamos aumentar de 8% a 18% aí, uma margem de lucro, aí lucro líquido, bem interessante para a empresa, aí, bem viável. Tá. Mudando um pouco de assunto, mas não tanto, você falou ali em Prolabore. Tem muita gente que
não sabe o que é Prolabore e também tem muita empresa, muitas pizzarias que acabam não pagando o Prolabore, né? No caso, não pegando o Prolabore e pegando assim, pego 10 aqui, pego 20 ali, pego 50 aqui, pego 100 ali. O que você me diz disso? Será que isso é um ralo? O que você me fala sobre essa questão? Isso é muito perigoso, na verdade. Por quê? Porque aí você acaba misturando as finanças do teu negócio e as tuas finanças pessoais, né? Então, é mais difícil você ter esse controle, porque aí você vai pagar os boletos da pizzaria, por exemplo, e você já coloca o boleto da faculdade do filho, a prestação do carro, a conta de luz da tua casa, e vai lá e paga tudo junto com o mesmo dinheiro, porque afinal o negócio é meu, então, vai sair do dinheiro do caixa da pizzaria porque é meu e tá tudo certo. Geralmente é isso que acontece. O Prolabore é o salário do dono do negócio, né? Quando muitas recomendações são dadas, né? O salário do dono do negócio, o Prolabore, né? As finanças pessoais dos donos ali, dos sócios, deve ser trabalhada separada das finanças da pizzaria. Essa é a regra básica e ela deve ser seguida. Só que alguns donos de pizzaria, alguns empresários, às vezes eles têm dificuldade, né, como comentado ali, em ter certo uma data para ter essa retirada de dinheiro, né, pessoal. Então a recomendação é o seguinte, a recomendação é que comece fazendo o que a gente comentou lá atrás, né, fazendo esse controle e alimentando os dados, né, colocando no teu negócio uma planilha para você controlar as finanças dele, começar a alimentar um banco de dados, né? Eu falei planilha, mas isso pode ser um RP, né, que é o sistema de gestão que algumas empresas têm, né? Isso pode ser num papel, só que o empresário coloque lá quando ele fez a retirada, né, se foi para ele ou se foi uma despesa da pizzaria, porque aí ele vai começar a dividir as finanças, né? Ele vai de repente continuar mantendo o mesmo processo nesse momento até ele conseguir se adaptar, né? Ele vai lá pagar o boleto da faculdade junto com os boletos da pizzaria, por exemplo, mas ele vai deixar isso registrado de forma que ele consiga identificar. Eu tive uma retirada no valor total de X e a despesa da pizzaria foi Y. Ele vai conseguir identificar. Porque o que acontece? Muitas mudanças, elas devem começar de uma forma que seja sutil para o empresário e para a empresa. Porque se ele for querer mudar de uma forma muito radical, talvez ele não consiga realizar essa mudança e esse processo ele fique muito amarrado e ele não dê sequência. Isso. Então, assim, para que ele consiga dar sequência, comece primeiro registrando, né? Ele já precisa ter um controle, um banco de dados financeiros, então começa fazendo esse registro, que aí ao longo do tempo ele vai conseguir destinando um valor para ele e retiradas fixas daí. Que legal, Vinícius. Então, faça um resumo, bem resumidão mesmo, assim, o que a empresa precisa ter para ela se tornar mais eficiente nessa questão de gestão financeira, assim. Legal. Vamos resumir isso pelo que eu bati muitas vezes na tecla aqui e eu vou falar de novo. Dados. Primeiro ponto, a empresa precisa ter dados, informações financeiras do teu negócio. Então você precisa ter um controle para fazer o registro dessas informações, registrar todas as suas despesas, registrar todos os seus custos, todos os seus gastos, todas as vendas. Então esse é o primeiro ponto, tá? Se você quer ter um negócio mais eficiente, tenha informações sobre ele. Comece de fato a conhecer o teu negócio. Nem vou ir para outros pontos, Fernando. Vamos finalizar com isso, porque assim, a empresa precisa começar de alguma forma. Então, por onde começar? Registrando as informações. Esse é o primeiro ponto, e daí a empresa vai conseguir falar, como a gente brincou ali, vai conseguir fazer mágica com essas informações. Então, que bom, agora nós estamos finalizando, já estamos no final do vídeo e... Gente, sigam essas dicas. Elas são muito válidas e eu acredito que vai ser muito, muito bom para a empresa de vocês. Então, a gente fica por aí, né? E vamos nos encontrar mais vezes, trazendo mais informações, né?
Agradecemos a você, Vinícius, por ter disponibilizado esse tempo, Obrigado. pra gente estar conversando, tirando algumas dúvidas. E se você tem alguma dúvida, manda aí nos comentários, manda no Instagram, @mnamassa, no Facebook. Legal, Fernando, muito obrigado, né? Como eu disse, é sempre um prazer a gente poder estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né? Assim como eu consigo explorar muito do teu conhecimento sobre os processos lá da pizzaria e sobre o próprio preparo, né? É uma troca de conhecimento, né? Uma troca de informação para que todo mundo consiga crescer junto. Então, muito obrigado. Como eu já comentei, né? Surgindo dúvidas, porque são bastante termos técnicos, coloquem suas dúvidas aí nos comentários, mandem e-mail pro Mão na Massa aí. De repente a gente grava um vídeo falando sobre o assunto. Isso, a gente busca de alguma forma conseguir dar esse retorno aí para vocês, sanar essas dúvidas. E outra coisa, acredito que isso aqui a gente pode deixar ele rodando aí, porque se é algo que vai somar e vai conseguir contribuir para todos, né? Ficamos muito felizes com isso, né? Que a gente consiga causar uma pequena mudança e começar devagar, a gente já consegue evoluir bastante os negócios e evoluir na gestão. Então tá bom, muito obrigado, Vinícius. Obrigado. Então eu já vou deixar nas redes sociais, no Facebook, Instagram, segue lá, você vai ver esse vídeo na íntegra.